Quem aí nunca tomou uma decisão errada ou fez uma besteira, não decisão errada, mas fez uma besteira quando estava apaixonado? Eu, particularmente, né? Uma vez, quando eu comecei a namorar com a Bárbara, eu fiz uma serenata para ela. Ela morava num apartamento lá no centro de Curitiba, no 26º andar. E eu fui lá com o meu carro, com o meu Peugeotzinho, liguei lá no último som, no último volume do som, fiz um cartaz, combinei com as amigas dela lá e liguei uma música e fiz uma serenata. Eu tava apaixonada. Acho que hoje eu não ia fazer isso. Não, não que eu não ame ela, mas, né, acho que hoje eu ia pensar um pouquinho mais, ia mandar uma mensagem, um e-mail, um presente, né? Acho que talvez não a serenata. E o que tudo isso tem a ver com Feng Shui? É que quando a gente começa a harmonizar a nossa casa, e aí quando a pessoa entra nessa euforia, ela acaba tomando decisões erradas. E aí que entra o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas não têm resultados com o Feng Shui. E agora tudo que eu falei aqui, que parece que não tem nem pé nem cabeça, vai fazer sentido para vocês, tá? E eu vou desenhar para fazer sentido para vocês. Quando uma pessoa vai harmonizar a casa dela, ela começa a ver vídeos na internet, pesquisar sobre o assunto, e uma das primeiras coisas que ela começa a ver é: o fogão está relacionado com a prosperidade financeira. A nossa cama está relacionada com a nossa saúde, com o nosso relacionamento. Aí a pessoa fica cega. Eu preciso resolver o meu fogão. Eu preciso harmonizar o meu fogão, pelo amor de Deus. Bruna, me fala, o meu fogão tá tudo errado com o meu fogão. Ai, meu Deus, o meu fogão, o meu fogão, o meu fogão. E o fogão, e o fogão. E aí entra aquele detalhe que eu falei para vocês, que não é um detalhe. Você vai ter, sim, saúde, prosperidade e harmonia se você harmonizar a sua casa. Não necessariamente se você harmonizar o seu fogão ou a sua cama. É claro que o fogão, a cama, eles estão dentro da nossa casa. Só que a gente não pode achar que o fogão e a cama são tudo dentro de uma casa. Eu vou desenhar aqui, ó, uma casa para vocês acompanharem aqui o que eu tô falando, tá? Então é o seguinte, ó. Vamos supor que essa aqui é uma casa, tá? E aí, essa pessoa que mora nessa casa, essa aqui é a Giovana. A Giovana do Forninho mora nessa casa, tá? Giovana mora na casa. E aí a Giovana começa a ver os meus vídeos aqui na internet. E aí ela vê: meu Deus, o meu fogão, eu preciso harmonizar o meu fogão. Eu sinto tudo que a Bruna falou relacionado ao fogão, eu sinto isso. E aí, o que acontece? Ela vai olhar lá para o fogão dela. Aí ela vai corrigir quina, corrigir vigas, opressão em cima do fogão, fluxo acelerado, colocar o fogão na posição de comando, tudo certo. Harmonizou tudinho. Então, cozinha toda harmonizada. Maravilha. Aí a Giovana vai fazer o quê? Esperar os resultados, porque ela harmonizou a casa dela, ela quer os resultados, ela quer a prosperidade financeira de tudo que ela harmonizou lá. E aí a Giovana começa a esperar uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, e aí ela não sente resultado nenhum, mudança nenhuma. E aí a Giovana começa a perguntar: mas será que o Feng Shui não funciona? Ou será que não funciona para mim? O que está acontecendo? O que está acontecendo é o quê? A Giovana, ela alugou a loja comercial da rua que cruza. Ou seja, não tem fluxo de energia lá. Vocês lembram que do meu café o problema era que não tinha fluxo de pessoas passando na frente do meu café? Então, por mais que fosse um café super decoradinho, um preço legal, um lanche gostoso, uma atendente super carismática, não tinha clientes porque não passava gente na frente. E aí, o que acontece? Qual que é a relação disso com a cozinha da Giovana? A Giovana tá tudo certo, a energia do fogão dela, tudo certo, a energia da cozinha fluindo. Porém, a energia da casa da Giovana não tá chegando na cozinha. Por quê? Porque pode ser que tenha algum bloqueio aqui na porta de entrada dela. A energia da nossa casa, ela entra pela porta de entrada. E aí, a gente tem que entender isso, que da mesma forma que lá na avenida principal tem um fluxo de energia muito forte e nas ruas que cruzam é um fluxo mais devagar, tem menos pessoas passando, na nossa casa também existe um fluxo de energia. E a gente precisa levar isso em consideração. Então, a energia ela entra na nossa casa pela porta de entrada e ela vai fluindo.
Se você tem um bloqueio aqui já na sua porta de entrada, isso já começa a prejudicar a energia do seu quarto, do seu banheiro, do seu fogão, por mais que ele esteja todo harmonizado, isso prejudica toda a energia da sua casa. Aí, beleza, harmonizei a minha porta de entrada. Só que você tem que levar em consideração que a energia, para ela chegar na sua cozinha, ela tem que fluir pela sua casa, ela está passando pela sua casa. E aí, antes de chegar na cozinha, tem o quê? Tem um banheiro. E o banheiro, ele é considerado um sugador de energias da nossa casa. Se ele não tiver corrigido, ele vai estar sugando a energia. E aí toda a energia que era para chegar na cozinha da Giovana e trazer toda a prosperidade das harmonizações que ela fez, estão sendo roubadas pelo banheiro. Ela está perdendo a energia antes de chegar lá no banheiro. E aí o que acontece? Não sente resultados. Por quê? Ou sente resultados, mas não tanto, porque a energia não está nem chegando lá na cozinha. Ou às vezes isso pode acontecer com um quarto. A Giovana foi lá e harmonizou todo o quarto. Harmonizou quina, viga que apontava para a cama, tirou do fluxo acelerado. E aí ela está esperando ter melhoras na saúde, no relacionamento dela. Mas não está acontecendo nada. Por quê? Porque o fluxo de energia não está nem chegando lá no quarto da Giovana. E aí ela não sente os resultados disso. Então, o verdadeiro motivo das pessoas não terem resultado com as suas harmonizações é de querer harmonizar só pontualmente partes da casa, só um cômodo ou só um móvel específico da casa e esquecer que existe um fluxo de energia. Por isso que eu criei um passo a passo para harmonizar a casa. Por quê? É bastante coisa? É bastante coisa, mas se você tiver um passo a passo, é mais fácil. É igual você dirigir um carro, né? Dirigir um carro é muita coisa. Eu lembro que para mim foi um grande baque, assim, dirigir o carro. Eu tenho que lembrar de ligar o carro, acender a luz, girar a chave, aí eu tenho que engatar a primeira, daí eu preciso, antes de engatar a primeira, eu preciso pisar na embreagem, aí eu preciso pisar no freio também, aí eu preciso engatar a primeira, aí depois que eu engato a primeira, eu preciso abaixar o freio de mão, depois que eu abaixo o freio de mão, eu tenho que ir soltando um pouquinho o pé do freio e ir acelerando, aí enquanto eu vou acelerando, eu já vou tirando o pé da embreagem, porque senão ele só vai e não vai para frente, aí eu tenho que fazer esse equilíbrio ali dos pedais, aí o meu carro vai começar a andar, depois que ele começar a andar, aí ele vai pedir uma marcha, quando eu chegar numa certa velocidade, ele vai pedir uma marcha, aí eu tenho que pisar na embreagem de novo, aí eu preciso puxar para a segunda marcha, aí eu preciso soltar a embreagem, aí eu tenho que andar um pouco mais com o carro, aí eu vou querer virar, eu tenho que ligar a seta, aí eu tenho que olhar se não vem ninguém, é muita coisa. Só que quando a gente aprende passo a passo, fica tranquilo, fica intuitivo, você consegue dirigir conversando com alguém do lado, depois que você treina. E a harmonização também. É fluxo acelerado, é quarto, é cozinha, é não sei o quê. É bastante coisa. Mas se você for parar, até para você escovar o dente, tem todo um processo. Só que quando você vai fazendo isso, né? Isso vai se tornando cada vez mais fácil para você. Você faz ali e você vai entendendo que existem padrões, que não é sempre do zero. Quando você está aprendendo uma coisa do zero, aquele negócio parece cabuloso, meu Deus, porque é tudo novo. Só que quando você está aprendendo aquilo e você já está no processo de aprendizado, você vê que as coisas se repetem. E dentro do Feng Shui também é assim. Sempre que você tiver um fluxo acelerado, você vai corrigir da mesma maneira. Sempre que você tiver uma opressão, você vai corrigir da mesma maneira. As ferramentas de Feng Shui, você pode usar elas para várias situações. Então, é muito fácil.